Olá, povo de Deus, eu desejo você nessa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo, que nessa tarde Deus, Ele venha abençoar a todos que estão me ouvindo, me assistindo, você que está em viagem, você que está no trabalho ou dentro de casa, ou no ônibus, assistindo às redes sociais, você que faz parte da página Manejando Bem a Palavra da Verdade. Hoje eu vou trazer uma mensagem para o povo de Deus que se encontra no livro de Mateus, capítulo 25, versos 14. Estarei administrando esta mensagem para você que está assistindo. Eu creio que essa palavra ela vai falar com o povo de Deus. E você que é escolhido, abra sua Bíblia, que eu estarei ministrando daqui a alguns minutos. E eu desejo vocês que fazem parte da nossa página, Manejando Bem a Palavra da Verdade, ou Manejando a Palavra, que nesse ano que já se iniciou, 2020, que Deus Ele venha abençoar a vida de todos. E todos aqueles projetos que vocês têm em mente, que 2019 você ainda não conseguiu ou não concluiu, mas vocês que fizeram seus projetos e sonhos, porque todos nós temos sonhos. E eu creio que muitos sonhos e projetos que você arquitetou em 2019 ainda não foram concluídos. Mas eu vou profetizar para a sua vida que em 2020, que é o ano que nós entramos, que Deus Ele venha realizar todos os seus sonhos e projetos na sua vida. Aqueles projetos que você arquitetou, aqueles que você pegou o lápis e a caneta e ali você começou a planejar, eu creio que Deus Ele vai realizar os seus sonhos. Então, estarei abrindo essa mensagem. Você que tem uma Bíblia, pega a sua Bíblia, que eu estarei administrando essa palavra. Estou aqui com a minha Bíblia, estarei aqui lendo. Livro de São Mateus, capítulo 25, versículo 14. O sermão continua. A parábola dos 10 talentos. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 granjeou também outros 2. Versos 18. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos, que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis com eles ganhei outros 2. Glória a Deus. Até aqui. O primeiro versículo dessa parábola, a Bíblia se reflete. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. Glória a Deus. Perceba que um homem partiu para fora da terra. A Bíblia é bem clara que quando este homem
ele vai fazer uma grande viagem. E ele vai para uma terra, ele vai viajar. E antes dele viajar, ele reúne os seus servos. E quando ele reúne os seus servos, a Bíblia mostra que, no versos 15, que ele separa as suas propriedades, ele separa os seus talentos, e ali ele reparte com os seus servos. E algo que me chama a atenção, que quando Deus ele veio para a terra, Deus ele separou também os seus discípulos. E quando Deus ele separa os seus discípulos, a Bíblia mostra que Deus ele começa a ensinar os seus discípulos. O que significa discípulo? O que é ser discípulo? Discípulo significa aquele que é discipulado. Então, seja, todo aquele que é um discípulo, esse é discipulado. E antes de Jesus entregar os seus talentos, a sua propriedade celestial, que veio do céu e não da terra, Deus, quando ele vai separar o seu discípulo, antes de ele dar os seus talentos, antes de ele dar as suas propriedades, ele deve preparar o seu discípulo, porque discípulo é aquele que é discipulado. Antes de eles serem apóstolo, eles têm que ser discípulo. E discípulo, ele tem que entrar numa sala de aula. Um discípulo, ele tem que assistir a sua aula, ele tem que ouvir o seu mestre. E Jesus era o mestre, aquele que é um professor, aquele que ensina, aquele que discipula o seu discípulo. E dentro desta mensagem está se referindo um homem que foi fazer uma viagem. E quando ele vai fazer esta viagem, ele separa os seus servos. Os servos quer dizer discípulos. E esse homem que foi viajar, ele está representando o próprio Jesus. É Jesus que está indo viajar. Lembra-te, quando Jesus ele separou a dedo os seus discípulos, depois que Jesus preparou os seus discípulos, tornou eles em verdadeiros alunos, agora Jesus transforma eles em apóstolo. O que quer dizer apóstolo? Apóstolo com autoridade, aquele que tem autoridade, aquele que Deus ungiu, como está no livro de Isaías. Deus me ungiu para entregar as boas novas aos cativos, aos mansos de coração. E a Bíblia diz que os mansos herdarão o reino dos céus. Deus ele separou os seus discípulos. Aquele homem que foi viajar, ele preparou os seus discípulos. E a Bíblia mostra que ele pegou as suas propriedades e deu para eles. E a Bíblia agora mostra que ele vai viajar e deixa a responsabilidade com seus discípulos. E algo que me chama a atenção, que Jesus também, quando ele separou os seus irmãos, os discípulos, ele ensinou, depois ele transformou eles em apóstolo. E a Bíblia fala que Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto venha a ser revestido. O que isso quer dizer? Ficar em Jerusalém, até que do alto venha a ser revestido. Significa esperar em Deus, esperar para a sua vida, promessa. Quando Deus falou para os seus discípulos ficar em Jerusalém, porque algo inesperado ia acontecer na vida deles, porque Deus transformara eles em discípulo e agora em apóstolo, e Deus havia guardado aquele poder, aquele dom celestial. Então ficar em Jerusalém. Deus nesta tarde está dizendo para você: ficai em Jerusalém, ficai na sua cidade, ficai na sua igreja. Ainda não é tempo. Deus está te preparando. Você é aquele servo que está aqui, ó, no livro de Mateus, capítulo 25, versos 14. Aleluia! Jesus ele foi, mas ele deu os dons aos servos. A Bíblia fala que ele deu 5 talentos. O segundo servo, a Bíblia mostra que
aquele homem, ele deu 2 talentos. E a Bíblia mostra que o terceiro servo, Deus dera 1 talento para ele. É agora que eu entro nessa mensagem para falar contigo nesta tarde. Que Deus, aqui no versos 15, a Bíblia mostra que Deus, ele dá os dons celestial para aquele que tem a capacidade. Qual é a capacidade que você tem? Aqui, ó, Mateus capítulo 25, versos 15. Aqui mostra que Deus, ele dá os dons com aquele que tem a capacidade. Veja, Jesus, quando ele separa seus discípulos, Jesus separou seus discípulos e discipulou eles. E depois transformou eles em apóstolo. E quando eles é transformado em apóstolo, significado de apóstolo é enviados com autoridade, aquele que tem poder e autoridade, dada pelo próprio Filho de Deus, chamada Messias. Então, Jesus aqui, ó, ele dá os talentos aos homens. E aqui, esses servos, eles estavam com esses talentos. E a Bíblia agora mostra que o primeiro que receberam 5 talentos, a Bíblia mostra que ele granjeou esse talento. A Bíblia mostra que ele multiplicou esses talentos. É isso que Deus quer para nossas vidas. Quando Deus ele te dá um talento, quando um talento é confiado nas suas mãos, Deus ele quer que você agarra esse talento, esse dom que ele te deu, e que você venha granjear esse talento, que você venha multiplicar. Esse servo que foi confiado 5 talentos, a Bíblia mostra que ele multiplicou esses talentos. E a Bíblia mostra que ele conseguiu mais 5. E ele ficou com 10 talentos. E a Bíblia mostra que o segundo servo, ele tinha ganhado 2 talentos. E a Bíblia mostra também que ele não ficou parado. Um servo de Deus que recebe o dom de Deus, não é para ficar prostrado, não é para estar parado no ministério, porque Deus, quando ele chama com propósito. E se ele te deu, aleluia, ele quer que você multiplique esses talentos. Eu não sei aonde que está o seu talento, mas uma coisa eu sei: se você aceitou Jesus Cristo, ele é fiel para cumprir as promessas que estão na sua vida. Receba os dons e os talentos de Deus que ele tem te estabelecido. Aquele que recebera 2 talentos, a Bíblia mostra que ele também multiplicou aqueles talentos. A Bíblia mostra que ele não ficou parado e ele conseguiu mais 2 talentos. Ele ali ficou com 4 talentos ao total. Mas algo me chama a atenção, algo me escandaliza, que aquele homem, aquele servo que ganhara 1 talento, ele deveria fazer a mesma coisa. Perceba no versos 15, está falando que ele dá para cada servo de acordo com a sua capacidade. Significa que aquele que ganhou 1 talento, se ele ganhou 1 talento, porque foi de acordo com a sua capacidade. Se Deus desse 5 talentos, ele também iria enterrar os 5 talentos. Mas perceba que Deus não deu para ele. Aquele servo que foi viajar, não deu para ele, mas ele deu para o outro. E esse que recebeu 1 foi de acordo com a sua capacidade. E perceba que ele recebeu 1, e esse 1 que ele recebeu, a Bíblia mostra que ele cavou na terra e enterrou aquele talento, aquela propriedade que era do seu Senhor, que deveria estar com a autoridade dele. E na antiguidade da Bíblia, nós vejamos que quando uma pessoa via uma propriedade, ela pegava essas propriedades, quando algo era confiado na mão dela, muitas das vezes ela enterrava, né, no seu quintal, na sua fazenda, na sua casa. Antigamente eles viviam dessa forma, né? Era como se fosse um cofre, só que embaixo da terra. Então pessoas que tinham muitos bens, eles guardavam para não ser roubado, né, para não ser visto. Então era uma forma de esconder. E esse servo não foi diferente, né? Ele pegou esse talento e ele cavou na terra e escondeu esse talento que Deus havia lhe confiado. Então o que eu quero dizer para a sua vida, que Deus também, ele dá os talentos até nos dias de hoje. E Deus ele tem confiado talentos
nas suas mãos. E Ele quer que você guarde esses talentos, porque Deus, Ele tem uma promessa na tua vida. Eu não sei como que foi o seu ano em 2019, mas uma coisa eu sei, que nós entramos em 2020. Eu não sei como que se encontra a sua vida ministerial, como que se encontra a sua vida conjugal, como que se encontra a sua vida familiar. Eu não sei, mas Deus sabe de todas as coisas. Porque a Bíblia mostra que Deus, Ele é onisciente, onipotente e presente. E Ele se faz presente aqui hoje, porque a Bíblia fala que onde 2 ou 3 ali reunido, Deus se faz presente. E nesta tarde, eu já invoquei o nome de Adonai. E eu se encontro nesse monte, esconderijo do Altíssimo. Estou aqui, orando, intercedendo para todos que estão ouvindo esta mensagem e para aqueles que estão na página, manejando bem a palavra da verdade. Eu profetizo para a sua vida, que tudo que Satanás arquitetou para a sua vida, agora, neste momento, no nome do Yeshua, no nome de Jesus Cristo, que todo mal, que toda maldição contra a sua vida, ela vai ser desfeita aqui hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo mal, tudo de errado que deu na sua vida em 2019, todos os seus projetos que não deram certo, eu profetizo no dia de hoje, dentro desse monte, esconderijo do Altíssimo, que Deus, Ele venha abençoar a sua vida, que seus projetos, eles venham dar certo. Glória a Deus, aleluia. Que todos os seus talentos, que eles não venham ficar enterrados. Porque duas coisas que faz o ser humano enterrar os seus talentos. Uma é o próprio homem, ele mesmo, aquele que ganhou um talento, ele mesmo enterrou o seu talento. Não foi ninguém, foi ele próprio que pegou o seu talento, cavou e enterrou do seu senhor, do seu chefe. Então essa é uma coisa que atrapalha o homem. O próprio homem enterrar aquilo que Deus deu. A segunda coisa, o nosso inimigo de nossas almas. A Bíblia fala que ele nos rodeia, querendo nos estragar. 24 horas, 48 horas, o ano inteiro, a vida inteira, ele vai querer te tragar. E quando Deus confia em sua vida um talento nas suas mãos, é porque Ele te ama, é porque Ele confia na sua vida. Então guarde esse talento que Deus te deu, multiplica ele, multiplica com seu próximo, para que ele venha receber também o poder de Deus. Repasse, assim como os apóstolos receberam aquela herança, e eles foi por todas as nações, eles ficaram em Jerusalém, mas eles, depois que receberam os dons celestiais, nos dias de Pentecoste, sucedeu o que Deus falou, um vento veemente que desceu, que repousou sobre os seus ombros, como bolas repartidas como bolas de fogo, sobre os seus ombros. Eles receberam aqueles talentos, mas eles não permaneceram com eles, eles não enterraram aqueles talentos, eles não fugiram da face de Deus. Por um certo momento, eles até se esconderam. Quando a Bíblia fala, o pastor foi ferido e as ovelhas se repartem. Naquele momento, os apóstolos ficaram aflitos, mas a Bíblia mostra que Maria Madalena, aquela mulher que Jesus havia expulsado 7 demônios, a Bíblia mostra que o Senhor Jesus Cristo estava no túmulo e Maria Madalena, Jesus morto lá no túmulo, e Maria Madalena, que Jesus havia expulsado os demônios dela, que já havia sido discípula do Mestre, aleluia, ela com aquela fé, ela vai ao túmulo do Mestre, e quando ela chega lá, algo sobrenatural acontece. Ela disse para outra que estava contigo: quem removerá a pedra do túmulo? Aleluia! Qual é a pedra que está na tua vida? Qual é a pedra que está impedindo de você ver o nosso Senhor Jesus Cristo? Nada pode te impedir. Maria Madalena, a pedra que estava sobre o túmulo, não impediu ela de ver a face do Senhor Jesus, porque ela estava na fé. Quem vai remover a pedra do túmulo?
Muitas das vezes é assim na nossa vida. O que está te impedindo de você ver Jesus? Qual é a pedra que está te impedindo? A pedra não impediu Maria Madalena de ela chegar ao túmulo e ver o Mestre. E ela foi com a sua fé. Quem removerá a pedra do túmulo? E a Bíblia mostra que quando ela chegara ao túmulo, a pedra estava removida daquele ambiente. E a Bíblia mostra que havia um homem com uma vestes de linhos branco. Era o próprio anjo de Deus. E elas, atemorizadas, atônicas, elas olham para aquele túmulo. E a Bíblia mostra que o anjo fala, aleluia, com elas. Que queres vir aqui? Aleluia. Aquele que vocês vieram ver, aleluia, este ressuscitou. Aleluia. Você consegue sentir a presença de Deus? Este ressuscitou. Aleluia. E ele está vivo. Ele revelou para os discípulos antes que ele veio, mas ele morreria, mas ressuscitaria. É igual esse homem aqui, ó. No sermão da parábola dos 10 talentos, esse homem foi viajar e deu esse talento para os seus servos. Mas a Bíblia mostra que quando ele viajou, ele não falou a data que ele viria. É assim a vinda de Jesus. A Bíblia mostra que nem os anjos, eles sabem. Nem os anjos sabem quando Jesus Cristo virá sobre a terra. Nem o próprio Jesus, o Filho de Deus, sabe o dia que ele virá, a não ser o próprio Deus Adonai. E eu venho te dizer que aquele servo também, aqui ó, em Mateus capítulo 25, versos 14, ele não falou a data que ele viria. Ele só falou a data que ele ia viajar. Ele simplesmente pegou esse talento e deu na mão dos seus discípulos, dos seus servos. E ele viajou. Mas a Bíblia fala que ele veio num grande dia. Esse chefe, ele veio e ele veio prestar conta com seus discípulos. E agora eu finalizo essa mensagem. Aquilo que Deus te deu, por mais que você enterrou, ou você fingiu que não está contigo, aleluia, eu te digo hoje, se Deus te deu, Ele te deu, está contigo, e você sabe que Deus te deu, porque Deus tem uma promessa na sua vida, ainda que seja um talento, mas Ele te confiou, e eu te digo, na tarde deste dia, que Deus, Ele há de vir, aleluia, Ele foi sobre as nuvens, e sobre a nuvem, Ele há de vir, buscar a sua igreja, rebatar a sua igreja, chamar o povo ao juízo. E eu te digo, na tarde desse dia, Deus, Ele há de prestar conta, aleluia, com aquele que Ele deu os seus talentos, com aqueles que não te aceitaram, com aqueles que não te obedeceram. Ele há de vir também, trazer o juízo, trazer a espada, mas Ele também, aleluia, há de chamar, aleluia, os seus servos que foram confiados, os santos que estão aqui na terra, os missionários que estão dando as suas vidas aí afora, os seus servos da igreja, aleluia, Deus há de trazer, aleluia, glória a Deus, Ele há de vir, Ele há de pegar os seus talentos de volta, Ele vai fazer a prestação de contas, aleluia, assim como o chefe de uma empresa, no final do mês, ele pega suas planilhas e vê todos os planejamentos, todos os gastos da tua empresa. Ele vem prestar conta com a tesouraria, aleluia, com a cobrança, com seus contadores. Ele vem prestar conta, ele quer saber quais gastos, o que está saindo, o que está entrando, o que está se multiplicando, o que se deve tirar, o que se deve acrescentar. Assim Jesus Cristo, Ele virá com o mesmo propósito. No último versículo de Mateus 25, versos 30. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Aleluia. Naquele dia, Deus, Ele vai fazer a prestação de conta. Aleluia. O servo inútil, ele vai ser separado. E os servos que foram úteis, Ele vai dizer: servo bom e fiel, no pouco foste fiel, no muito
te multiplicarei. No muito também serás-te fiéis. Entra no gozo do teu Senhor. E assim eu finalizo essa mensagem. Você que faz parte dessa mensagem, aleluia, que Deus abençoe a sua vida. Ouve essa mensagem, porque é Deus que está falando ao seu coração. E assim eu agradeço essa oportunidade de estar aqui trazendo essa mensagem. Você que faz parte dessa mensagem, você que está ouvindo, curte essa mensagem, compartilhe com seu próximo, para que eles possam ouvir também essa mensagem. Porque Deus, Ele já falaram ao nosso coração. E assim eu agradeço, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.